Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Marta Suplicy. E nós gravamos essa entrevista no Dia Mundial de Enfrentamento à Homofobia. E como essa é uma questão que faz parte do trabalho parlamentar da senadora há muitos anos, né, senadora? 30 anos. Há 30 anos a gente não ia perder a oportunidade de conversar com ela sobre isso. Avanços nesses 30 anos? A gente vê que o mundo hoje fala mais do assunto, né? Olha, eu acredito que nós tivemos uma mudança quando o primeiro projeto, que não chamava casamento, era parceria civil do mesmo sexo, que foi nos anos 90, ele levou o tema para as novelas, para os talk shows, as pessoas começaram a debater. Aí foi o começo dessa questão de homossexualidade começar a ser realmente colocada para todo mundo discutir, com estereótipo nas novelas, tal, depois mudou um pouco, mas passou a ser uma questão não mais escondida, mas aceita, né? E muito mais aceita do que jamais foi. Então, inclusive, as famílias... As novelas foram de uma importância extraordinária. Eu diria que mais do que qualquer discurso, as novelas fizeram um papel. É verdade, porque todo mundo vê as novelas e aí conseguem, com a distância de novela, ver a colocação, os problemas, o sofrimento e principalmente a dor, né, da exclusão. Então, isso foi muito importante. Depois, teve um projeto importante, que foi o 122, que era o combate à homofobia, que aqui teve uma rasteira, eu diria, eu tinha ido para o Ministério, e aqui teve uma rasteira que ele ia ser incluído no crime, como crime de racismo, e não foi. Foi para o Código Penal. No Código Penal não aconteceu absolutamente nada, tiraram. No Código Penal tem todos os artigos do preconceito. Preconceito contra etnia, preconceito contra migração, preconceito contra credo, tudo. Racismo, tudo. Orientação sexual e gênero não tem preconceito. E tiraram, não existe. Aí foi para a Comissão de Justiça, onde está até hoje. Eu fiz 8 emendas colocando tudo de volta. Vários senadores fizeram emenda, mas não foi para votar. Agora, se você for pensar, se houve, foi a sua pergunta inicial, né? Houve melhorias? Houve, mas nada a ver com o Congresso Nacional. Aqui teve retrocesso, porque quando você não melhora e está parado numa situação e só perde, é retrocesso, né? Onde foram as melhorias? A melhoria mais importante foi em 2011, quando o Supremo declarou a união homoafetiva, a união estável homoafetiva, igual, com os direitos iguais à união estável heterossexual. Isso foi crescendo até 2 semanas atrás, que ela realmente agora, o Supremo colocou a questão da herança numa igualdade total com a heterossexualidade. Então, essa foi uma mudança gigantesca. Isso foi em 2011, quando eu vi que nós tivemos que ter uma resolução para obrigar os cartórios a fazerem isso que o Supremo tinha decidido, dessa equiparação. Eu achei, então, que nós tínhamos que transformar isso em lei. E aí fiz um projeto em 2011, colocando em lei, e ele passou na Comissão de Direitos Humanos em 2012 e estava até hoje parado, e foi agora votado na Comissão de Justiça, um mês atrás, né? Foi, nós gravamos no argumento sobre isso, lembra? E esse foi importante, porque ele colocou a possibilidade, foi aprovada, né, a possibilidade de você mudar na Constituição, em vez do casamento ser entre homem e mulher, ser entre 2 pessoas. Então, isso foi um avanço concreto, primeiro, que nós temos aqui no Congresso. Está no plenário para ser votado, né? Porque o senador Malta requisitou e conseguiu as 8 assinaturas que precisava, e daqui ele irá para a Câmara. Daqui, eu acho que aqui provavelmente não teremos muitos problemas, mas na Câmara será outro momento de enfrentamento, tudo. Mas a sociedade está mudando, né? O que eu acho difícil é que a cabeça de alguns não mudem, né, aqui que votam. Desculpa, não é a cabeça, porque tem uns que lá, por princípios religiosos e tal, mas tem uma parte
que mudou a cabeça nesses anos e que acha que a homossexualidade realmente não é doença, as pessoas casam, cada um faz a vida que acha correta. Mas na hora de votar, tem muitos que ficam, mas o meu eleitor, o meu não sei o quê. Eu não sei se isso é uma desculpa para não votar, né? Ou se acha isso mesmo, mas eu acho que a maioria das pessoas hoje não acha que isso seja um problema. A sociedade evoluiu muito. Eu lembro que isso era um problema nos anos 80, quando eu fazia o TV Mulher, onde você falava que masturbação dava pelo na mão, que virgindade era necessária, que a mulher tinha que preservar. Isso... Que dirá de homossexualidade, né? Que na homossexualidade... Não dava nem para falar, né? Falava, mas era uma discussão se era doença ou não, porque se falava homossexualismo, o sufixo ismo já é de doença. Então, depois, quando a OMS declarou que não era doença e saiu do índice de doença, aí virou homossexualidade, ninguém mais pode usar ismo. Senadora, por que hoje a gente vê tanta notícia sobre agressão em relação a isso? Isso não era noticiado antes? Esse problema está acontecendo no mundo inteiro? Está havendo um recrudescimento dessa tolerância? O que está acontecendo? Eu acho que tem duas coisas em relação à homossexualidade hoje, dois problemas. Um é o aumento da violência, ou se não é aumento, ela não diminui, ela continua e vai crescendo. Hoje eu estava vendo um dado de 5.800, agora eu não sei se são, eu lembro o número, mas não lembro se foi esse ano, quando é que foi. Mas ela aumenta, entende? Aumenta porque as pessoas talvez se sintam mais confortáveis em assumir a sua sexualidade e elas incomodam o homofóbico, né? E como nós não temos nenhuma lei, que essa lei, como eu disse, foi barrada aqui no Senado, né? Como não temos nenhuma lei, as pessoas batem, fazem o que acham, respondem por crimes comuns, isso quando respondem, porque se vai numa delegacia, às vezes o delegado acha que isso bateu mesmo, é isso mesmo, né? Muito semelhante ao caso das mulheres também, que só diminuiu com a Lei Maria da Penha. Mas eu acho que a violência é um desrespeito e muito sério, porque fora machucar a pessoa, pode matar. A outra é a violência social, né? Que eu estou dizendo, você não poder casar com a pessoa que até o Supremo Tribunal Federal colocou que você tem o direito de casar com ela, é um desrespeito muito grande, muito grande. E tem também a questão dos transgêneros, que agora, antigamente não se falava, era tabu, agora os transgêneros estão se colocando. Tanto é que ficou LGBT, né? O T é de transgênero. Transgênero é uma questão quando a pessoa nasce no corpo errado. Então, por exemplo, desde pequenininho o pai chama de um nome, a pessoa quer que chame de outra identidade. Ela não se vê naquele corpo e ela vai se sentindo cada vez mais aprisionada. Então, o transgênero, nós tivemos recentemente, foi até o presidente Dilma que fez, que foi a possibilidade no governo federal de qualquer funcionário público, só federal, poder ter sua carteirinha com o nome com o qual se identifica. Depois, aí eu fiz um projeto, também de 2011, para você ver como demora as coisas para acontecer. Resistência grande, né? O 2011, um projeto que ele dá o direito à mudança de identidade, né? A OAB já fez também, viu? Já teve a primeira mulher advogada trans com carteirinha. Mas eu fiz agora nacionalmente, né? E sem precisar se operar, porque no fundo é uma mutilação e pode ter pessoas que são transgêneros, mas não querem submeter uma cirurgia desse porte, né? Então, esse projeto está com o senador Jader Barbalho, que vai dar um parecer favorável, que vai para a CCJ, e lá eu acho que caminha. Então, vai ser uma grande conquista de cidadania para os transgêneros. Beleza, então a gente encerra esse programa para falar sobre o enfrentamento, o Dia Mundial de Enfrentamento à Homofobia, com uma notícia boa, tem duas, né? Eu acho que aquela do casamento vai sair daqui, vai para a Câmara. E essa dos transgêneros, eu acho que nós vamos dar um passo grande também. E tem a da natalidade, que ainda não tá lá, está com o relator, vamos ver o que vai acontecer.
que da natalidade, é uma mudança que eu estou propondo de, em vez de ser licença maternidade ou paternidade, é licença natalidade. Ela aumenta para 180 dias. Para casais hétero, ela não foi feita necessariamente para homossexuais, mas vão poder se beneficiar. Para casais héteros, por exemplo, às vezes a mulher quer um mês de licença e depois o marido pode assumir, depois ela pode voltar, e isso não atrapalha, às vezes, a carreira dela. Pode ser uma discussão do casal que é melhor para eles. E nisso eu coloquei que é extensiva a adotantes e a casais homoafetivos também. A gente vai melhorando, né? Aos poucos, com certeza, ajudando essas situações atípicas. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Lembro também que é possível rever esse ou outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.